Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, nesse momento, eu peço que vocês fechem seus olhos. E esse momento é só seu e de Deus. Então, esquece o amiguinho que está do lado. E fala para Deus como foi seu dia, como está a sua vida, as suas alegrias, as suas dores. Porque muitas vezes a gente tem medo de falar com Deus sobre a nossa vida, porque a gente não se sente digno de conversar com Ele. E por conta de algum pecado ou por conta de alguma coisa que nos afasta dele. Mas Deus não quer que a gente se afaste dele toda vez que a gente erre. Ele quer que a gente fique cada vez mais próximo dele e lute contra isso que nos afasta. Então peça para Ele a coragem de você conseguir lutar contra algum pecado de estimação, a ajuda de abrir mão de alguma situação ou de alguma pessoa que afasta dele, porque mesmo com todos os nossos erros, Ele nos ama, e Ele nos ama muito. Tem uma música da Fraternidade, São João Paulo II, chamada 99 Ovelhas, que fala que nada do que eu faça vai mudar o meu valor. Enxergue em mim um santo quando eu vejo um pecador. Então, mesmo que a gente cometa muitos erros, Deus nunca vai tirar o olho da gente. Ele sempre vai amar a gente, Ele nunca vai olhar com a gente, nunca vai olhar pra gente com desprezo. Então, nesse momento, peça isso pra Ele. Peça essa coragem de continuar. Porque é difícil andar com Deus, é difícil abrir mão das coisas boas, mas que nos afasta dele. Só que viver com Deus é a coisa mais incrível da nossa vida. Então, pede ajuda pra Ele, pra gente combater qualquer coisa que nos afasta dele, porque realmente, viver com Ele é a melhor escolha. É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. É isso, podem abrir os olhos, eu espero que vocês estejam mais calmos agora e que vocês consigam aprender bastante hoje nessa aula. E é isso. Pode sentar, gente. Você que tá controlando, tá bom? Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Dá pra ouvir bem o microfone? Tá de boa, né? Como é que vocês passaram de Páscoa? Tudo bem? Vocês vieram nas missas aqui? Aí sim. Férias? Férias? Ah, bom. Que bom. Você aproveitou a praia? Boa. Acho que eu tava aqui em semana de prova, né? Semana de prova? Descansa um pouco. Tá certo. Ô, gente, vocês sabiam que hoje ainda é Páscoa? Hoje é a 8ª de Páscoa, então nesses próximos 8 dias até domingo ainda é Páscoa. Isso significa o quê? Que você tem que desejar Feliz Páscoa pro seu amigo do lado. Você já desejou? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Dá Feliz dá um Páscoa. abraço. Um abraço pra pessoa. Faz um cafuné, faz um cafuné. Todo mundo falou Feliz Páscoa pra todo mundo aqui? Então estamos prontos para começar? Sim ou não? Pedrinho, apresente a aula, mas vamos ficar ainda nesse slide. Bom, hoje a aula vai ser uma aula bem teórica, digamos assim. Por quê? Porque vocês viram... qual que foi a última aula mesmo? Agora não é nem pergunta retórica, é que eu não lembro mesmo. Qual que foi? Faz tanto tempo, né? Semana Santa. Boa. É isso aí. Então, a gente vai dar um tempo, a gente viu sobre Jesus, o seu nascimento, sua vida pública, sua paixão, morte e ressurreição, e a gente viveu isso nessa Páscoa. Então agora a gente vai ver como que a gente vai viver sabendo disso, né? Depois da gente ter sido salvo por Deus na cruz, a gente vai ver como que a gente vai viver de uma forma boa, né? De uma forma santa. E Pedro, a pergunta que não quer calar, é fácil entender isso daqui? Não é fácil entender. É curtinha essa matéria aqui? Não é curtinha. Então o que a gente vai pedir?
muito silêncio, muita atenção, porque de verdade é um negócio muito difícil. O pessoal do domingo já teve essa aula, foi domingo de Ramos, e eles acharam complicado, mas o que aconteceu? Eles ficaram em silêncio e deu certo. Então é isso que a gente está pedindo para vocês, tá bom? Eu sei que vocês estão animados, que é Páscoa, mas vamos fazer silêncio, depois vai ter um momento de descontração, um momento para vocês falarem. Pode ser? Então vamos lá, a gente vai hoje dar aqui uma introdução para uma próxima aula que vai ser sobre 10 mandamentos. Acabei dando um spoiler aqui, mas é para vocês saberem o que vocês vão aprender com essa aula. Quem já ouviu sobre os 10 mandamentos, levanta a mão. Todo mundo, por favor, eu acho que todo mundo já ouviu. E eu quero saber de vocês qual que é a primeira coisa que vem na cabeça quando vocês ouvem 10 mandamentos. Moisés. Cabeça? A pedra. Moisés. Que mais? Vamos lá, gente. Lei de Deus. Moralidade. Que mais? Vamos lá, gente. 10 mandamentos. Te lembra o quê? Nada? Ensinamento. Bora, gente. Pessoal aí do fundo. Shhh, a gente combinou de não falar, viu? Servos tá valendo também. 10 mandamentos. Lembra o que de vocês? Pecado. Só o Jairo tá falando, gente? Gente, o Jairo já é crismado. Quero os que ainda não foram. Bora. No mês passado. 10 mandamentos, todo mundo aqui lembra de regra, sim ou não? Vocês lembram de regra quando vocês ouvem 10 mandamentos? Então guarde isso na cabeça, tá bom? Então a gente vai começar a nossa aula falando da dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a gente viu lá em uma das primeiras aulas que Deus criou o homem à sua imagem e... A imagem e o quê? Imagem e semelhança. Então, a gente viu na aula de criação que que o ser humano, homem e mulher, são o ápice da criação. É o ponto mais alto de toda a criação de Deus. Por quê? Porque o ser humano foi a única obra da criação que Deus quis por si mesma. Então, Deus criou a gente, por quê? Porque Ele quis a gente por nós mesmos. Ficou confuso? Um pouquinho, né? Mas por que Ele criou as plantas, os animais? Tem um propósito tudo isso. Por que Ele criou as montanhas? Tudo isso vai ter uma finalidade, que é servir o ser humano. E o ser humano, Ele criou por quê? Porque Ele ama a gente. Ele tinha tanto amor para dar que Ele criou o ser humano. Então, Ele quis a gente por nós mesmos, pelo simples fato da gente ser imagem e semelhança de Deus. Alguém lembra da primeira aula que a gente teve aqui no curso? Que a gente teve aqui? Qual que foi? Foi do quê? Sobre a vaca. Quem lembra da vaca agora que foi falado? Foi minha aula, hein? Eu quero que vocês lembrem, porque eu vou ficar triste se vocês não lembrarem da minha vaquinha. Vocês lembram da vaca, então, certo? Qual que é a diferença de nós para a vaca? Vamos lá, eu quero ver se vocês lembram, né? A vaca é animal, mas concretamente, o que isso muda? A vaca é sobrevivência, a gente é vida, a gente quer viver. O que mais? Bora lá, gente. Foca aqui. A gente precisa alimentar nossa alma. Alimentar nossa alma, isso aí. E como a gente tem duas potências, duas faculdades, não é faculdade de direito, de medicina, faculdade significa duas capacidades, né? A gente tem duas capacidades na nossa alma. Quais são elas? Vocês lembram? Dica. Aqui e aqui, ó. Quem falou? Parabéns. Uma salva de palmas, porque ela lembrou. Lembra que eu falei na primeira aula, eu falei que era para lembrar disso. Então aqui, ó, voltamos com intelecto e vontade. Pessoal, você pensa? Sim ou não? Você pensa? Você tem vontade de fazer as coisas? Sim ou não? Ei, som. Vai ser no gogó mesmo. Valeu. Você tem vontade de fazer as coisas? Você tem intelecto? Sim ou não? Então, isso significa o que, Pedrinho? Que a gente foi criado com liberdade. Por quê? Porque imagina que você faz uma ação, você tem vontade de fazer a ação, não é um impulso apenas, você move a sua vida, né? Faz uma ação concreta por livre e espontânea vontade, e você sabe o que você está fazendo. Então você tem o intelecto e a vontade para fazer aquela ação. O que isso significa? Que a gente foi criado também com liberdade. Pelo fato da gente ter intelecto e vontade, a gente também tem a liberdade.
E o que é a liberdade? Sem olhar no slide. O que é a liberdade? O que a gente ouve pelo mundo que é a liberdade? É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, mas alguém falou alguma coisa? Fazer o que quiser. Fazer o que quiser. É isso que a gente ouve por aí. E qual que é o problema disso? Liberdade é fazer o que quiser, não é? Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Levanta mais alto. Boa. Vocês concordam com isso? Liberdade é fazer o que você bem entender e dane-se o resto e chega. Isso é liberdade? Vamos pegar um exemplo aqui. Presta atenção aqui, gente. Imaginem que eu estou numa prisão. Vou visitar a delegacia, né? E aí eu chego pro guarda e falo: guarda, me dá a chave da prisão. E ele vai lá e me dá a chave da prisão. Eu pego a chave da prisão e abro a cela. Eu entro dentro da prisão, da cela, fecho a porta, me tranco lá dentro e taco a chave lá longe. E aí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei preso. Mas ele teve a liberdade de escolher, não é? Mas no final, eu fiquei livre? Não. Então ele teve liberdade? Não. Porque a liberdade não é fazer o que você bem entender, não é fazer o que você quiser. Mas a liberdade... Pera aí. A liberdade é, na verdade, fazer o bem e evitar o mal. A liberdade é essa capacidade... Opa! É a nossa capacidade, é a capacidade do ser humano de fazer o bem. O que é esse negócio de você fazer o que você quiser? É o que a gente chama de livre-arbítrio. Você poder escolher o que você quiser. Mas a gente também tem que tomar cuidado com outra coisa que chama libertinagem. Alguém já ouviu essa palavra? Não. Você sabe o que é libertinagem? Não, só ouvi falar. Tá. Libertinagem é você achar que você pode fazer de tudo, até a coisa errada. A gente... De vontade, vamos lá. Todo mundo, levanta um dedo. Fala assim: nós temos intelecto. Nós temos intelecto. Agora aponta pra cabeça fazendo a voltinha assim. Boa. Agora levanta outro dedo, fala assim: nós temos vontade. Nós temos vontade. Gira o dedo e aponta o coração. Boa. Agora, o que esse intelecto e essa vontade produzem no nosso ser? O que produz? Não, isso é uma consequência da nossa alma. Mas o que produz? Se você sabe o que você está fazendo, presta atenção, gente. Se você sabe o que você está fazendo e você quer fazer, isso é uma escolha, não é? E se é uma escolha, você tem liberdade. Vocês estão entendendo? Então anota assim: intelecto, a gente vai fazer uma fórmula de matemática. Intelecto mais vontade igual a liberdade. É isso que vocês vão anotar no seu caderno para lembrar essa formulinha básica. E agora o Pedro vai explicar que a liberdade, que já explicou, é fazer o bem, não é fazer o que quiser. Continua aí, Pedrinho. Então, Deus criou a gente com liberdade para a gente poder escolher o bem, para a gente poder escolher fazer o bem. E aí criou Adão e Eva, tudo bonitinho, muito lindo, até que aconteceu uma coisa. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles comeram um fruto proibido. E eles abusaram dessa liberdade que Deus deu pra gente. Eles escolheram o mal. Eles não escolheram o bem. Eles escolheram o mal. E eles abusaram da liberdade que Deus deu pra gente. E o que aconteceu desde então? Entrou o pecado no mundo. O pecado é esse abuso da liberdade. Essa perda da liberdade. Quando a gente vai lá e usa o nosso livre-arbítrio, ou seja, poder escolher o que a gente vai fazer para abusar da liberdade. Certo? É que nem aquela cena lá do Rei Leão. Quem já viu o Rei Leão aqui? Levanta a mão. Boa. Não tem uma cena que tá o Simba lá, a criancinha, aí ele chega pro pai dele, pro Mufasa, fala assim: pai, vamos dar uma volta, né? Vamos passear. Aí o Mufasa ele leva ele pro alto da pedra. O que ele fala pro Simba? Não é essa cena, é outra cena, não é parecida. Ele chega pro Simba e fala assim: Simba, ó, tudo isso daqui que o sol toca é o nosso reino. E aí ele vai explicando pro Simba, ele fala assim: ó, só que tem uma parte lá longe, lá na turma do fundão, que não bate mais sol. E aí o que acontece? Isso não é mais o reino nosso. Brincadeira, você ainda é do reino do Crisma, tá bom? Mas enfim, não é mais nosso reino. E aí o Simba faz o quê? Ele justamente vai para esse lugar, que aí ele encontra as hienas, ele encontra lá o tio malvado dele, que é o Scar, e dá tudo ruim. O que acontece? Adão e Eva é a mesma coisa. Deus falou assim: ó, tudo isso que o sol toca
vocês podem fazer, vocês têm a liberdade. Só que tem uma partezinha, essa partezinha qual que é o nome mesmo? Qual que é o nome dessa partezinha que Adão e Eva não podiam? É a árvore, é o fruto proibido. Deus falou o seguinte, tem uma partezinha lá, que lá não bate sol, lá não pode. E aí Adão e Eva, eles fazem o que, gente? Adão e Eva, eles estão lá, estão passeando de boa, vamos passear. Ninguém é Adão, ninguém é Eva, né? Porque ninguém é mulher aqui. Mas enfim, aí estavam passeando lá, não sei o quê. E aí do nada, pá! Eles encontraram a serpente. E a serpente falou o seguinte, come do fruto. E aí eles comeram do fruto e... Todo mundo lê aqui, teve um quê de liberdade? E aí o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado, um negócio chamado concupiscência, que é essa inclinação, né? Que a gente tem para fazer o mal. A gente só luta para não fazer o mal porque a gente tem uma inclinação para fazer o mal. Às vezes parece que a gente quer fazer o mal, né? Vem a tentação. Isso é a concupiscência, essa inclinação que a gente tem para fazer o mal. Só que aí, depois de muito tempo, muitos anos, chegou um cara e ele conseguiu recuperar a nossa liberdade. Quem é esse cara que recuperou a nossa liberdade? Jesus Cristo na cruz. Na cruz, Jesus recuperou a nossa liberdade. E assim, a gente se tornou livre de novo. Exceto quando a gente está em pecado, que a gente perde a nossa liberdade de novo. Então, quando a gente abusa da liberdade, a gente vai perder ela. E por a gente ter uma liberdade das nossas próprias obras, por a gente ter intelecto e vontade naquilo que a gente vai fazer, nas nossas ações, isso gera na gente uma responsabilidade, certo? Porque imagina que você faz só besteira, faz o mal, porque você quer, porque você sabe que é mal, e aí você vai ter consequências no futuro. Ai, meu, que me lembro de novo. Você vai ter consequências no futuro, você sabe disso. E você vai ser responsável pelas ações que você fez livremente. Então, a gente tem uma responsabilidade pelas nossas obras. E se a gente vai ter uma responsabilidade sobre as nossas ações lá no juízo final, a gente precisa viver de uma forma santa, de uma forma justa, de uma forma reta. E como é que a gente chama essa vida reta? De vida moral. A gente vai ver daqui a pouco o que é uma vida moral, mas por a gente ser responsável pelos nossos atos, a gente precisa ter uma vida moral para no fim da vida conseguir chegar no céu. Certo? Só uma coisa. Vocês sabem a frase do tio Ben, do tio do Homem-Aranha? Ele fala o que tem a ver com responsabilidade? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Vamos trocar essa frase, em vez de poder, porque ninguém tem superpoder, vamos trocar essa frase para com grandes dons do Espírito Santo vem grandes responsabilidades. E responsabilidade é coisa de criança ou de adulto? A criancinha tem responsabilidade? Não tem responsabilidade. A criancinha faz o que quiser, ela vai ter um castigo, mas não vai ser um negócio que vai afetar muito ela. Agora, os adultos, as pessoas mais velhas, os jovens, vocês que estão se crismando e que vão fazer parte da maturidade cristã, vocês precisam ter o quê? Responsabilidade. Então não adianta chegar aqui e falar o seguinte, não prestei atenção, não estou nem aí para a aula, eu não participei da missa, mas no fim eu quero me crismar. Opa! Porque eu sou a última bolacha do pacote. Não é assim, você tem uma responsabilidade. Se você não veio, se você não prestou atenção, se você não foi pra missa, se você ficou conversando, você não vai conseguir crismar, porque tem escolhas e consequências. Já viu o cara que fala isso na internet? Enfim, ele fala de escolhas e consequências. Então você tem que ter a responsabilidade. Não é só com crisma, é com tudo. Se você escolhe no sábado à noite ir na balada ao invés de dormir bem para amanhã acordar cedo para ir para a missa, você vai ter sua responsabilidade, você vai ter suas consequências. Se você não estuda para a prova, eu estou entrando em semana de prova na faculdade, tá difícil, tá osso. Se você não estuda para a prova, você vai acontecer o quê? Você vai tirar uma nota ruim. Acontece isso, gente. Então responsabilidade, a gente tem que tomar essa responsabilidade. Se eu fiz coisas boas, eu vou para onde quando eu morrer? Pro céu. Se eu fiz coisas erradas, eu vou para onde? Pro inferno. E é isso mesmo, gente. Papum, aqui não tem, eu não vou falar porque eu tô com medo deles se ofenderem. Não, se você faz coisa errada, você vai pro inferno. Por isso eu tô falando, por isso a gente tá falando, responsabilidade. Tenha a maturidade dos seus atos, tá bom? Pode falar. Bom, Deus criou a gente com também outra coisa, né? Que Ele criou a gente no nosso coração, Ele deixou um buraco.
Ele criou a gente com um buraco no nosso coração. E esse buraco tem exatamente o tamanho de Deus. Nossa, como assim, né? O buraco tem o tamanho de Deus? É bonita essa frase, mas não entendi nada. O que significa que a gente tem um buraco na nossa alma do tamanho de Deus? A gente sempre vai estar, se a gente viver aqui no mundo, sempre vai ter alguma coisa faltando. Sempre a gente vai ter, parece que um espaço vazio dentro da gente. E quem é a única pessoa que pode preencher esse espaço vazio? Deus. Por isso que a gente fala que esse buraco tem um espaço de Deus, tem o tamanho de Deus. E assim Deus criou a gente com esse buraco para a gente ter um desejo da felicidade, para a gente ter um desejo de viver com Deus. E o que é essa felicidade? É viver no céu, viver no paraíso, viver junto de Deus. Essa é a felicidade que todos nós desejamos. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo quer ir para o céu. Por quê? Porque a gente tem um desejo da felicidade. E Jesus, no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, no comecinho, ele vai falar de bem-aventuranças. Quem tiver Bíblia fácil, abre em Mateus 5, por favor. Mas sem fazer barulho, porque a gente vai continuar explicando. Jesus vai instruir, vai mostrar esses caminhos que levam a gente ao céu, que levam a gente à felicidade eterna. Então, ele vai falar que daqui a pouco a gente vai ler: bem-aventurados os pobres de corações, porque deles é o reino do céu. Ele vai instruindo o caminho que a gente deve seguir para chegar a essa felicidade desejada. Certo? Todo mundo conseguiu achar aí a passagem? Qualquer coisa, depois vai acompanhando junto. O que é bem-aventurança, Pedro? Bem-aventuranças. Bem-aventuranças é você ser bem-aventurado, você ser santo. Você ser bem-aventurado parece tipo, você tem uma aventura legal, uma aventura maneira, né? Mas é mais ou menos isso. Você teve a aventura da vida de uma forma boa. Você viveu a vida, que é uma grande aventura, de uma forma boa, de uma forma justa, de uma forma santa. Bem-aventurado é feliz, é o santo, é uma pessoa que cumpriu a missão, certo? Então vamos ler. Mateus 5:3. Bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão ver a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles são chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tudo que está escrito bem-aventurado a gente pode transformar em feliz. Então, feliz quem tem um coração pobre, desapegado, porque ele vai ver o reino dos céus. Feliz é aquele que tem um coração puro. Feliz é aquele que é perseguido por causa de Jesus. Feliz é aquele que tem sede de justiça. Vocês estão entendendo isso daqui? Então, essa é a vida moral. É a justiça, é o desapego, é você ser caridoso, é você ser virtuoso, certo? Quem está com a Bíblia aberta, dá um beijo na sua Bíblia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí Jesus vai instruindo esses caminhos que levam à santidade, esses caminhos que levam ao céu. E por que ele vai instruir isso pra gente? O que vai acontecer com a gente quando a gente chegar no céu? O que vai acontecer com a gente quando a gente viver esses caminhos, essas bem-aventuranças? A gente vai ser participante da vida divina, da natureza divina. Deus, quando se encarnou, ele vai querer compartilhar a natureza de Deus dele com a gente. Ele quer que a gente fique lá muito pertinho dele, bem próximo de Deus, para a gente amar a Deus como o próprio Deus ama. E assim a gente vai ser da mesma natureza de Deus, da mesma essência de Deus, digamos assim. E falta uma hora só. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a moralidade dos atos. Vocês viram que a gente falou que a gente precisa de o quê? De uma vida moral, não é? Então, se a gente precisa de uma vida moral, o que é moral? O que é moralidade? A gente vai ver que moralidade são todos os atos livres que são qualificáveis. E eles têm três, como está escrito, tem três fontes. Pedro, qual que é a primeira fonte? A primeira fonte para você ver se a ação é moral ou não é o objeto. Como assim objeto? Objeto seria o ato propriamente dito, seria aquela coisa que foi usada para fazer o ato. Por exemplo. Depois de novo. Tá bom. O segundo é a intenção. A intenção é a sua vontade, é o que você está querendo fazer naquele momento. E o terceiro? O terceiro são as circunstâncias, é o contexto que estava acontecendo naquela situação.
Antes da gente entrar em exemplos, moralidade, sempre que a gente fala de moral, de moralidade, vocês vão traduzir na cabeça de vocês como certo, tá bom? O que é moral? O que é moral? O que é moral? Boa. Então, a gente vai falar atos, vai dar exemplos de atos morais ou atos? Atos morais ou atos? Certos. Então, imaginamos aqui que a gente sabe de um caso de assassinato. E aí? Vamos ver se aquele ato foi moral ou não. Qual que é o objeto da ação? Qual foi o ato propriamente dito? O assassinato. Foi matar uma pessoa. Qual foi a intenção? Gente, o objeto é a única coisa que a gente vai conseguir determinar bem. Por quê? Porque a intenção a gente nunca vai conseguir determinar exatamente qual que foi a intenção daquela pessoa. Mas vamos aqui dar um exemplo. Imagina que o assassinato ocorreu por causa de inveja. A intenção da pessoa foi matar a outra porque ela estava brava com ela, triste pela alegria da outra. E aí, é um ato moral ou imoral? Como? Eu acho que o povo não entendeu muito bem que é um assassinato, tá bom? Assassinato. É moral ou imoral? Imoral, tá bom. Imoral. Por quê? Porque o objeto é ruim e a intenção é ruim. E a circunstância, é esse contexto, é o que vai mudar. Então o assassinato é muito radical. Vamos pegar um outro exemplo agora que é o roubo, tá? Roubar, o objeto, a ação, é boa ou é ruim? Ruim. Todo mundo sabe que roubar é errado, né? Tá bom, obrigado. A intenção, imagina que o cara quer roubar para ser o bambambam, porque ele quer ser o cara mais rico do mundo. A intenção foi boa ou foi ruim? Foi ruim também. E ele roubou um contexto, foi um banco inteiro. O que acontece? O que a gente vai ver? O objeto e a intenção, que vocês, obviamente, por muito proativos que são, já anotaram, o objeto e a intenção, eles determinam se aquele ato é bom ou ruim, se é moral ou imoral, certo? A circunstância, ela não vai determinar se é bom ou ruim. Ela vai agravar ou atenuar. Ela vai dar uma balança, ela vai dar um espectro, certo? Do mais pro menos. Então vamos lá. Ele roubou, é uma ação ruim. A intenção foi enriquecer, mas enriquecer de forma injusta. Então é ruim também essa intenção. E a circunstância foi um grande banco. Agora vamos pegar o mesmo caso, é um roubo, a intenção é o próprio bem, mas a circunstância foi que ele não roubou um banco. Ele roubou a vendinha da esquina uma balinha de R$ 2,90. A ação é errada? Roubar a balinha? Sim. Sim, é errada? Sim. Exatamente, é errada. Por quê? Porque o objeto e a intenção são errados. A circunstância muda. É óbvio que roubar um banco é muito pior do que roubar uma balinha. Todo mundo concorda, não é? Mas ambos são errados. Agora o Pedro vai dar um exemplo de um objeto errado, mas de uma intenção boa. Então, imaginamos, vamos manter o objeto. O objeto é roubar. Só que a intenção da pessoa, qual que foi? Imagina que ela estava... confundi as Não, coisas. tá certo, é isso mesmo. Não, isso é circunstância. Então, fala circunstância, não pode Tá bom. Então, o objeto é roubar. A intenção da pessoa, ela é diferente. Porque era um morador de rua, um mendigo que estava lá passando fome há dias. E ela roubou um pedaço de pão para comer. A intenção dela foi qual? Matar a fome dela. E a circunstância? Foi a situação de rua. Vocês percebem que dá para ver que não necessariamente é imoral a situação? É óbvio que esse morador de rua, se ele tivesse outros meios de conseguir a comida, é óbvio que o roubar dele vai ser errado. Mas a circunstância vai ajudar a ser um ato errado, porque ele tinha outros jeitos. É óbvio que o cara que rouba porque passa fome é muito menos grave do que o cara que rouba o banco porque ele quer. Todo mundo vê isso, certo? Mas roubar é errado de qualquer jeito. Não foi uma ação moral, foi uma ação imoral nesse caso. E agora a gente vai dar um outro exemplo, só que com a ação boa e a intenção ruim. Vamos supor que você está andando na rua e vê o mesmo cara, morador de rua, que roubou o pão. Só que você fala o seguinte: eu vou te dar uma moeda, eu vou ajudar, vou fazer caridade. Fazer caridade, ajudar, é bom ou ruim? É bom.
a intenção ajudar a pessoa é bom ou ruim? É bom. Então, nesse caso, a ação seria o quê? Moral ou imoral? Moral. Só que vamos pegar agora um exemplo que ele deu, o objeto foi a caridade, foi dar o dinheiro para a pessoa de rua, só que a intenção não foi ajudar o cara. Qual que foi a intenção? Foi se aparecer. É aquele cara que está aqui, ó. Hoje eu vou doar 50 casacos para 50 mendigos. Cara, ele está gravando, a intenção dele não é ajudar as pessoas, a intenção dele é o quê? Se aparecer. Então, essa intenção vai corromper o ato da pessoa. O ato da pessoa não vai ser mais moral. Ela fez o bem para o mendigo dando dinheiro, dando casaco? Fez. Mas a ação para ela, para a própria pessoa, como a intenção estava toda zoada, não foi um ato moral, foi um ato imoral. Vocês estão entendendo? Então, tanto o objeto quanto a intenção, eles vão qualificando se o ato é bom ou ruim, se é moral ou imoral. A circunstância vai agravando, vai atenuando. Então, é a situação de rua do cara, é você roubar um banco ou uma balinha. Mas a circunstância, ela só vai variando. Ela não vai determinar se é moral ou imoral. Tá claro isso, gente? Então, vamos passar. E a gente também tem a moralidade das paixões humanas. A gente viu os atos concretos e as paixões humanas. Gente, o que é paixão humana? É você se sentir apaixonado, é você se sentir muito love. É isso? É isso, paixão? Gente, é isso, paixão. É você estar apaixonado, morrendo de amores por uma pessoa. Não! As paixões são as mesmas coisas que as emoções ou sentimentos. Aqui, ó. Isso daqui são os divertidamentos. As paixões da menininha lá. Aqui, ó. São tudo paixões. Da raiva. Eu ouvi raiva. Aí, e um sentimento. Eu vou, às vezes, variando de palavra. Ou eu falo paixão, ou emoção, ou sentimento, tá? Mas vocês vão me entender. Um sentimento, ele é bom ou é ruim? Depende. Do quê? Eu me senti feliz, eu me senti muito alegre. É bom ou é ruim? Bom. E se eu me sentir alegre com a desgraça alheia? Aí não, né? Toma! E se eu me sentir triste? É bom ou ruim? É bom ou ruim? Depende. Do quê? O que eu vou fazer com aquela tristeza? E por que ela está se originando? Se você sente aquela raiva que quer bater no seu amiguinho da escola, quer bater no professor, é bom ou ruim? Se você sentir... presta atenção. Se você sentir aquela raiva, que você vê que está começando a borbulhar no teu coração, e fala assim, não, parou. Não é ruim sentir a raiva. Agora, se essa raiva está te remoendo, se você está com aquilo dentro de você e você vai e você explode com o cabelo de fogo aqui, aí é ruim. Vocês estão entendendo? Diferente da moralidade dos atos concretos, físicos, que tem o objeto e a intenção, que determinam se é moral ou imoral, as paixões não. As paixões dependem do que você vai fazer com aquele sentimento que você sentiu. Certo? Então as paixões só vão poder ser consideradas moralmente boas se elas levam a uma ação boa. Então, imagina que eu estou andando, aquele exemplo lá da esmola. Eu estou andando na rua, vejo um mendigo e eu sinto compaixão dele. Eu sinto dó dele. É uma paixão, é um sentimento que eu estou tendo. E aí eu, com dó desse mendigo, eu vou lá e dou uma esmola para ele, dou uma moedinha, dou um abraço, né? Posso doar o meu tempo, oferecer o meu tempo a ele. A ação que eu fiz foi boa. E por consequência, o meu sentimento também foi bom, porque ele gerou essa ação boa. Agora imagina que eu tô lá, meu irmão, ele me empurra. Você não é mais um mendigo. Não sou mais mendigo. Você me empurra, e aí eu fico com muita raiva, aqui eu vou lá e dou um pá na cara dele, dou um soco na cara dele. A emoção, a paixão foi o quê? Foi a raiva. E a ação concreta? Foi eu ter dado um murro na cara dele. O murro na cara dele foi moral ou imoral? Imoral. Alguns falaram moral só porque é bater no irmão, né? Tá certo, não gente, pode bater no irmão. Ganham, E por consequência da ação ser má, as paixões também são má. Essa paixão de eu ficar bravo com o meu irmão vai ser mal, porque eu fiz uma ação má, tá bom? E a nossa vontade deve dominar sobre as nossas paixões. Então, o que isso quer dizer? Que a gente é dotado com intelecto e vontade, isso você já sabe.
E essa vontade tem que dominar sobre os nossos apetites, sobre as nossas paixões, sobre os nossos desejos. Por quê? Porque se a nossa vontade não dominar sobre as nossas paixões, a gente vai ser que nem animais. Os animais não têm controle sobre os impulsos dele. Se você está morrendo de fome e você bota comida para ele, ele vai sem pensar duas vezes. A gente não. A gente tem essa vontade que deve controlar essas paixões, certo? E a alma humana deve controlar as paixões. É assim que a gente vai ter essa vida moral, quando a gente controlar as nossas emoções, os nossos impulsos, certo? Alguma dúvida? Não? Antes de continuar, vocês estão dormindo? Não é para dormir? A gente preparou essa aula com tanto carinho para vocês, então não é para dormir, beleza? Então vamos lá. Só antes da gente seguir para esse slide específico, agora eu esqueci o que eu ia falar. Que beleza, né? Mas peraí, verdade. A gente está falando isso para vocês falarem o seguinte: eu sou um robozinho e eu só vou fazer coisas que são morais, e se eu sentir raiva, eu não vou bater no meu coleguinha porque o André e o Pedro dizem que é errado. É isso que a gente está pedindo para vocês? Não. Pelo silêncio, alguns acham que é, né? É isso que a gente está pedindo para vocês? Não é isso. O que a gente está falando aqui, lembra que o Pedro falou lá no começo? A gente tem esse desejo de felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão. A gente tem esse desejo de felicidade. A gente busca o céu, busca Deus. E aqueles que não buscam a Deus é porque não sabem, não conhecem que Deus é a felicidade. Mas para a gente ser feliz, a gente tem que ser pessoas boas. Por isso que a gente está fazendo tudo isso. A gente não está falando um monte de regra para vocês obedecerem um monte de regra só porque está escrito em algum lugar e é isso. Não. A gente está falando porque a gente quer ver você feliz. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, todo mundo que está aqui, todos os servos, a gente quer ver você feliz. Então, se você quer ser feliz, e eu tenho certeza que a grandíssima maioria quer ser feliz, a gente também não está obrigando a seguir isso, a gente está mostrando o caminho. Fala assim, tá aqui, vocês querem seguir? Vocês não querem seguir? Lembra, responsabilidade, escolhas e consequências, gente. Não tem muito onde fugir. Então, a gente está mostrando o caminho, a gente está falando, se você quer ser feliz, siga isso, tenha uma vida reta, tenha uma vida moral, mas depende de vocês, certo? Então vamos continuar. Consciência moral. O que é a consciência moral? Deus deu o intelecto pra gente, Deus deu a razão pra gente. E como a gente tem a responsabilidade pelas nossas obras, a nossa consciência, né, esse grilo falante que fica na nossa orelha, vai começar a julgar as nossas ações, a moralidade das obras que a gente fez. Então a gente vai começar a pensar e vai fazer um julgamento sincero com a gente, vai falar, caramba, será que o que eu fiz hoje, as ações que eu fiz hoje, foram boas, foram certas, foram morais? E aí quando você lembra que você fez uma ação imoral, começa a apitar na cabeça, né? Eu fiz alguma coisa errada, e aí você tem um peso na consciência, você sente a sua consciência pesada. É isso daqui, é esse grilo falante que fica falando na sua consciência, né? Julgando as suas ações, se elas são morais ou imorais. É o anjinho que fica aqui no filme, sabe? O anjinho bom e o anjinho mau. Não, o capetinha mal, né? Mas enfim. E aí, com o julgamento da consciência, a gente reconhecendo que a gente fez algo errado, a gente percebe que a gente tem a responsabilidade pelos nossos atos, que nem a gente viu. Então, imagina que eu fiz uma ação imoral, minha consciência me acusa, você fez alguma coisa imoral, você fez alguma coisa errada. Eu reconheço, eu fiz alguma coisa errada. E aí, eu fiz uma coisa errada por livre e espontânea vontade. Então, eu reconheço que eu tenho a responsabilidade pelos meus atos. E aí eu vejo comigo e falo, putz, eu ofendi a Deus, ofendi o meu pai, ofendi minha mãe, ofendi meu amigo, eu devo pedir perdão. Esse reconhecimento da responsabilidade faz a gente perceber que a gente tem a necessidade do perdão. E com Deus é isso, às vezes a gente peca, nossa consciência acusa a gente, e a gente percebe que a gente tem a responsabilidade pelos nossos atos, e que precisa procurar a confissão, precisa procurar a reconciliação com Deus, certo? Só que às vezes a nossa consciência pode falhar. Você pode ter alguma ação, você pode cometer alguma ação que na verdade você não sabe muito bem se é moral ou não, e aí você fica pensando, mas na verdade a consciência vai te acusar de alguma coisa que não é pecado, ou não vai te acusar de alguma coisa que é pecado, e aí a gente precisa parar e pensar, peraí,
Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo, que é o exemplo de vir para a missa. Antes do crisma, quem não sabia que faltar a missa de domingo é pecado? Pode levantar a mão, porque muita gente não sabe e é normal, não tem problema. Tá, agora, antes de vocês virem para o crisma, terem as aulas, e tem muitos que estão sabendo agora, a primeira vez, né? Agora. Mas enfim, as pessoas que não vão para a missa no domingo e não sabem que é pecado, elas não têm essa consciência, porque eles não vão reconhecer que é pecado, eles não vão saber isso. Então, para a pessoa está tudo bem. E Deus perdoa isso. Por quê? Porque a pessoa não sabia. Deus não é injusto. Deus não vai falar assim, então tinha uma regrinha que você não sabia, Uma virgulinha. mas você vai para o inferno por causa disso. Não, Deus não faz isso. Agora, a partir do momento que você sabe, e aí você falta porque você quer, aí é errado, e aí é pecado mortal, aí é pecado mesmo. Então, essa frase aqui, cadê? Da dúvida moral, que é quando você não sabe se é certo ou se é errado, ele deixa de ser pecado, ele deixa de ser coisas erradas se você não sabe o que aquilo, se você não tem consciência, né? Passar. Agora, a gente falou do que não fazer para você ter uma vida moral, ter uma vida justa, ter uma vida moral é o quê? O pessoal tá esquecendo tudo, tá uma beleza. Moral é o quê? Então, a gente falou tudo que não fazer para ter uma vida moral, para ter uma vida certa. Gente, meu Deus, acordem, please. Obrigado. Agora vamos fazer o que a gente faz para ter uma vida moral. São as virtudes. A virtude, ela é um hábito. Hábito é o que? É um costume que você tem de fazer coisas boas. Existem dois principais tipos de virtude. Anotem. Tem as virtudes teologais. Teo significa Deus. Então, teologal significa virtudes que vêm de Deus, tá? E tem virtudes cardeais, ou virtudes humanas, tá? Porque as virtudes teologais, a gente só vai conseguir alcançar porque Deus ele vai dar essa virtude. Então, Deus fala o seguinte, olha, eu vou te dar essa virtude. Porque eu quero. Porque eu quero. Agora, as virtudes cardeais, as virtudes do ser humano, a gente consegue adquirir pelo nosso próprio esforço. Então você vai batalhar, você vai falar assim, eu vou ser virtuoso, pá! E aí você vai ser virtuoso? Agora a gente vai passar o slide e falar quais são cada umas. Tá escrito aqui, pode passar. Qualquer coisa pega depois. Virtudes cardeais. Fala a primeira virtude, Pedrinho. Primeira virtude cardeal é a prudência. O que é a prudência? É o discernimento do bem e do mal. É você pensar antes de agir, não ser cabeção, e aí refletir no seu interior e falar, caramba, o que eu estou fazendo é certo? É você pensar antes de agir. Pensar se aquilo realmente é uma coisa boa, é uma coisa boa, justa. Uma coisa justa. A prudência pode também ser chamada de sabedoria, tá? Então, alguém sábio, alguém prudente é a mesma coisa, é alguém que sabe o caminho certo. Ele fala assim, ó, aqui temos o mal, aqui temos o bom, eu sou sábio, eu sou prudente, eu vou escolher o bom. É isso, um cara sábio é o cara que sabe discernir, que sabe falar, aqui tá o ruim, aqui tá o bom, e eu vou seguir o bom, tá? A próxima virtude é a virtude da justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que é seu, dar a cada um o que é devido. Você tem direito de liberdade, sim ou não? Você tem direito de expressão, sim ou não? Esses direitos, se eles não são dados a você, é justo ou injusto? Injusto. Se eles são dados a você, é justo ou injusto? É justo. Ou seja, o seu direito, se ele for dado a você, ao próximo, vai ser justo. Então a justiça, ela não é só dar ao próximo, mas também dar a Deus o que é devido, o que é seu. Então, quando a gente reza, a virtude da oração, a virtude de vir para a missa, a virtude de você acordar de manhã e falar, tem de manhã para o pessoal de domingo, né? Tem crisma de domingo. A virtude de você sair de um dia cansativo na sua escola, faculdade, e chegar e falar o seguinte, tem crisma. Então, isso é justo para Deus. Se você está fazendo isso, você é uma pessoa virtuosa, parabéns. É uma pessoa justa, parabéns. Se você dá ao próximo o que é devido, se eu roubar isso daqui do Pedrinho, tá? Eu roubo o passador de slide.
e saiu correndo, isso é justo? Por que não é justo? Porque é dele, exatamente. É tão simples quanto isso. Se é dele, para quem eu devolvo? Para ele. Justiça é isso. Então, prudência. O que é prudência, gente? Vamos lá. Saber o bem e o mal, discernir. O que é justiça? Ignora a porta, foca em mim. O que é justiça? Dá ao próximo e a Deus o que é dele. Fortaleza. O que é fortaleza? É você ser firme. Não é a fortaleza do Ceará, não. E nem da Smart Fit. Fortaleza. A fortaleza é essa firmeza que você deve ter nas adversidades, nas tribulações, essa constância que você deve ter em procurar o bem. Então, mesmo que esteja dando tudo errado na sua vida, você vai ser firme, você vai ser forte e vai sempre procurar Deus sobre todas as coisas, procurar fazer o bem. E é você ser firme nos seus propósitos. Então, por exemplo, imagina que eu me comprometo a rezar um terço todo dia. Eu vou ser firme nesse propósito, eu tenho que ter a fortaleza de cumprir esse propósito que eu fiz entre eu e Deus. Certo? E por último temos a temperança. Temperança lembra o que, gente? Tempero. Lembra sal, pimenta. O tempero. Quem já comeu aquela comida? Aquela alface? Meu Deus, é horroroso. A alface que não tem um grama de sal. Quem já comeu? Eu acho muito ruim. Não sei se vocês gostam de salada sem tempero. Eu detesto. Não é ruim se tem um pouco demais? E se você tacar aquele quilo de sal naquela carne? Presta atenção. E se você tacar aquele quilo de sal na carne, na pipoca, e aí você bota shoyu, bota azeite, bota vinagre, bota um monte de coisa. Você come e escorre uma lágrima ao mesmo tempo. Você come e fala, meu Deus, a pedra no rim vai vir hoje. Se você coloca muito, também fica ruim, também não dá certo. Ou seja, a temperança é o quê? É o equilíbrio. Temperança é você ser moderado, é você ter o autocontrole. Então a temperança, presta atenção, é principalmente a moderação dos prazeres carnais. Então, tudo que tem a ver com comida, bebida, prazeres em relação a prazeres sexuais, prazeres das drogas, o ponto das telas, tudo que é carnal, tudo que reflete a nossa carne, o nosso corpo, a gente tem que ter temperança para vencer. Por quê? O cara que é glutão, o cara que é, guloso, ele não é temperante. Por quê? Porque ele come mais do que o necessário. Agora, o cara que não come nada, eu vou entrar na dieta, eu vou comer 1 grão de gergelim por dia. Cara, não é. Também você não está sendo temperante. Você tem que ser o meio termo. Deu para entender as virtudes do homem? Isso a gente chega pela nossa própria vontade, não é? Certo? As próximas virtudes são as teologais, que essas sim a gente só vai conseguir pela graça de Deus. Já então, sabe, né? Anota! A gente só vai conseguir não, né? Mas a gente só vai conseguir alcançar essas virtudes quando Deus derramar essa graça pra gente. Por isso que a gente precisa pedir. A gente sempre vai precisar pedir essas virtudes teologais, porque senão a gente não vai ter. Porque senão Deus não vai dar essas virtudes pra gente. E a gente não vai conseguir alcançá-las pelas nossas próprias forças. Qual que é a primeira virtude? A primeira virtude é a virtude da fé, que é crer em Deus e na revelação, mesmo sem ver, mesmo sem ter provas físicas. É você acreditar em Deus, acreditar sem ver, né? Acreditar não transcendente. Então, por exemplo, quem aqui acredita que Jesus é Deus? Levanta a mão. Tem como provar que Jesus é Deus? Matematicamente, fisicamente ou logicamente? Não dá para provar que Jesus é Deus. Isso é um ato de fé. Você mesmo sem ter provas, você acreditar no transcendente. A esperança. O que é a esperança, gente? É você confiar nas promessas de Deus. É você seguir até o fim e falar o seguinte: não, Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu que quando Ele morreu e ressuscitou, Ele vai abrir os céus e eu vou ser santo. Eu vou acreditar. Ele vai cumprir essa promessa. A gente vai estar com Ele no céu, se a gente for pessoas morais, com vida moral. A esperança é quando você está
numa noite difícil, batalhando lá, rezando, não sei o quê, e Deus fala com você, Deus fala contigo e fala o seguinte, ó, confia em mim que vai dar certo, você tem esperança nisso. Isso tudo é esperança. E por último, Pedro? Gente, a caridade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é aquele resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos. Chegaram para ele e perguntaram, Jesus, quais são os 2 maiores mandamentos? Aí Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E assim Jesus vai condensar todos os 10 mandamentos nesses 2 aqui, que é o amor. Então o amor é você conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Tá, já viu que caridade é amor, né? Era isso, basicamente. Pergunta, valendo R$1 milhão. Qual é a maior dessas 7 virtudes que a gente viu? Quem sabe? Alguém tem um palpite? Fé? Será que é a fé? A maior é fé, é a esperança, a caridade, a justiça, a fortaleza, a temperança ou sabedoria? Qual que é? Vamos lá. Qual que é? Alguém já falou. Alguém foi... Todas. Fala aí. Todas juntas. Vamos lá, que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Quem vai ganhar? Bora. Quem vai ganhar? Gente, são 7 palpites, 8 contando todas. Bora, gente. Tem ainda, não falaram nem metade. Quem que vocês acham que é a maior fé? A maior fé não, desculpa. A maior virtude? Se a gente prometesse um bis, apostaria todo mundo aqui falando. Eu não gosto disso. Tá, vamos lá. Quem acha que é a fé? Levanta a mão. Quem acha que... Ó, é uma dica, é uma das 3 teologais, tá? Vocês estão certos. Quem acha que é a esperança? Levanta a mão. Quem acha que é a caridade? Levanta a mão. Bom, então, quem vai dizer isso não somos nós. Não somos nós. Quem vai ser? Uma pessoa chamada São Paulo. E não é o futebol clube. E nem é o estado, nem a cidade. Vamos lá. Quem tiver fácil, abre em silêncio. Eu vou começar lendo, mas podem acompanhar, tá? 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, eu não seria nada. Eu seria como bronze, eu seria como o metal que soa. Eu não seria nada. Ou seja, o que São Paulo está falando? Dá um beijo na Bíblia. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo está falando o seguinte... Você pode ser o cara mais top. Você pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Você pode cantar na vassoura. falar, Siri canta lá na praia, né? Você pode falar um monte de coisa. Você pode fazer milagre, colocar a mão na cabeça e o cara desmaiar. Você pode passar com o santíssimo. Você pode ser ministro, você pode ser padre. Você pode rezar um monte. Se você não tiver o quê? Caridade. A gente não é nada. E assim, Paulo também vai falar no finalzinho, lá no versículo 13. Existem 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas fiquem com a caridade, porque a caridade é a maior delas. Por que a caridade? Por que o amor é a maior das 3 virtudes? Porque a fé, quando a gente estiver face a face com Deus, lá no paraíso, a gente vai ver Deus. E não vai mais ter fé, porque a gente vai realmente ter contato com Ele. Se eu estou vendo o Pedro, eu preciso ter fé que o Pedro está aqui? Não, eu estou vendo ele. A esperança, assim como a fé, quando a gente chegar lá no paraíso, a gente não vai mais ter esperança, porque a gente já vai ter cumprido todas as promessas de Cristo. A gente já vai chegar na felicidade que a gente esperava antes. Mas a caridade continua. Por quê? Porque a caridade, independente se for aqui na terra ou se for lá no céu, no paraíso, a caridade vai continuar. Então a caridade é a maior das 3 virtudes. Porque caridade é amor. Exato. Por que é tão importante? Porque a caridade, o amor, é tão importante porque Deus é amor. Presta atenção aqui. Se vocês não estão prestando atenção em nada, vocês não estão entendendo nada, estão dormindo, estão falando, presta atenção nisso. O amor é o mais importante porque Deus é o próprio amor. Tem uma música que chama Tu És Amor, que fala isso, que Deus é o próprio amor e Deus nos ama. Então quando estava aqui a Luana falando aqui na frente para todo mundo, estava rezando para vocês, o que ela falou? Qual foi o tema principal? Alguém prestou atenção? Foi do amor. Foi Deus está te amando, Deus te ama, Deus te quer. Então
o amor é o que a gente precisa seguir mais do que tudo. A gente precisa ser sábio, a gente precisa ser forte, ser justo, ter fé. Sim, mas amem. É o que eu falei. A gente busca a nossa felicidade. A gente busca o céu, a gente busca Deus. Então, ame. Por quê? Porque a gente só vai conseguir chegar no céu se a gente for parecido com Deus. E se Deus é amor, a gente tem que ser parecido com o amor. Vocês estão entendendo? Vocês estão dormindo? Por isso que o amor é o mais importante. E por isso que a gente tem que ser esse amor. Tanto para as outras pessoas, quanto para o próprio Deus. Amar Deus de volta. Estão entendendo? Dá para seguir? O pecado. O que é o pecado? Se a maior de todas as virtudes é o amor, o pecado é justamente o que vai contrário a essa virtude. É a falta de amor, ou para com Deus, ou para com o próximo. Então, quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, ou não ama o próximo como a si mesmo, aí você está pecando. E na sua paixão, Jesus apagou todos os pecados da história da humanidade. Jesus redimiu, Jesus nos salvou lá na cruz. E Ele redimiu os nossos pecados na sua morte e ressurreição. Só que Deus, Jesus, ainda quer a nossa participação. Porque lá na cruz, Jesus estendeu o braço. Ele quer que a gente segure. Ele quer que a gente estenda o braço de volta. Ele não morde não, pode ficar... Segura firme, para puxar a gente. Deus quer puxar a gente. Se a gente não der a mão para Ele, do que vai adiantar? Então Deus quer a nossa participação. Deus quer a nossa participação para a nossa salvação, para a nossa santificação. Ele quer que a gente estenda a mão de volta para Ele. Mas, apesar de Jesus ter salvado o pecado, salvado a gente do pecado, né, expiado todos os pecados da história, a gente ainda acaba cometendo pecado, porque muitas vezes a gente não estende a mão para Deus. E aí a gente tem dois tipos de pecado. Quais são eles? Antes, vocês já sabem, né? Anota, pode anotar. O primeiro pecado é o pecado mortal. Pecado mortal. Por quê? Porque ele vai gerar na gente um estado de inimizade com Deus. Quando a gente peca mortalmente, a gente vira inimigo de Deus. E o que essa inimizade de Deus vai gerar no futuro, depois que a gente morrer? Ir pro inferno. Pinto dos infernos, lá vai descer tobogã, vrum. Vai nem passar por nada, que é o direto. A gente ser inimigo com Deus, a gente ser inimigo de Deus, vai gerar uma pena eterna, um castigo eterno, que é o que a gente vai chamar de inferno. Só que nem tudo é pecado mortal. Por quê? Porque existem três coisas que vão gerar um pecado mortal. Um tripé, como se fosse um tripé que vai gerar um pecado mortal. Se não tiver um deles... Falando em tripé, quem lembra qual que é o tripé da igreja? Bíblia, tradição e magistério. Boa. Lembrem disso também, tá? Tá. O que é matéria grave, pessoal? Matéria grave é basicamente tudo que for contra os 10 mandamentos e os 5 mandamentos da igreja. Sim, a igreja tem 5 mandamentos que, se a gente não respeitar, e a gente sabe que é errado não respeitar, e mesmo assim a gente desrespeita, esses 5 mandamentos da igreja, que são diferentes dos 10, a gente está em pecado mortal, tá? Então vamos lá. Matéria grave, 10 mandamentos. Qual que é o primeiro mesmo? Boa. E os 5 mandamentos da igreja, que vocês vão ver mais para as aulas posteriores, esses 2, tá? Segundo tripé, consciência. Lembra que nós seres humanos temos 2 coisas na nossa alma. Aqui e aqui, lembra? Aqui e aqui. Vocês lembram o que é? Boa. O intelecto se liga com a consciência, porque consciência é você ser consciente das coisas, é você lembrar e saber das coisas. Saber, intelecto, pegar a analogia, né? Então vamos lá. Consciências, você precisa saber que aquilo é pecado. E liberdade. Liberdade tem a ver com o quê? Você só é livre para fazer coisas que você quer. Querer é vontade, logo vontade se relaciona com a liberdade. Vocês pegaram a analogia também, né? Então intelecto é consciência, liberdade é vontade. Se você
tem consciência de que uma coisa é pecado, se você sabe que alguma coisa é pecado, se você tem a liberdade para pecar e está descumprindo um dos 10 mandamentos ou um dos 5 mandamentos da igreja, é um pecado o quê, gente? Mortal. Força que vai cair. Isso é uma aula de confissão. Vocês vão ter que lembrar. Pelo amor de Deus. O que é o pecado mortal? O Pedro falou aqui que destrói completamente a caridade. É isso? É isso que você não estaria no slide, né? É isso? Sim. Boa. Mas eu quero mais. Eu quero que vocês pensem mais. O pecado mortal, ele mata a gente como católicos, como cristãos. O pecado mortal, ele mata a nossa amizade com Deus. O pecado mortal, ele vai separar de tal forma que se você está em pecado mortal, você é igual a um pagão do Antigo Testamento. Sabe o que é um pagão? O pagão era o cara que não acreditava em Deus, que acreditava nas mitologias que eles tinham lá no Antigo Testamento, que acreditavam, na mitologia grega, na mitologia nórdica. Um pagão é um cara que nem conhece a Deus. Então, a gravidade do pecado mortal é tanta que se você está em pecado mortal, não é só que você, não posso comungar. Não, você está em completa inimizade com Deus. Você está falando, Deus, eu cuspo na tua cara, eu vou abraçar o demônio. Deus, eu cuspo na tua cara, eu vou abraçar o pecado. Isso é o pecado mortal. Ele quebra, ele mata a nossa relação com Deus. Ele mata o nosso catolicismo, as nossas virtudes, ele mata o nosso amor. E o nosso amor, que é a virtude mais importante, que é a qualidade mais importante, o pecado mortal destrói. Vocês estão entendendo a gravidade do pecado mortal? Vocês estão entendendo o quão desesperador, se você estiver em pecado mortal, pelo amor de Deus, vai se confessar. Porque se você morrer assim, não tem volta. E eu não estou falando para acusar vocês, eu não estou falando, porque Deus é mau. Não, o pecado mortal, a gente vai ver mais para frente, a gente que escolhe fazer. Então as consequências, lembra? Responsabilidade, escolhas e consequências. Se a gente faz um pecado mortal, se a gente comete um pecado mortal, a gente tem a responsabilidade de arcar com as consequências. E a consequência é o inferno, então cuidado. Cuidado com tudo isso. Vocês vão ter aulas mais para frente de cada pecado, todos, mas presta atenção, esse é o pecado mortal, ele precisa ter essas 3 coisas para ser pecado mortal, certo? Quais são as coisas? Ninguém vai ver, pode falar. Matéria. É isso aí. Muito abstrato, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dar exemplos para ficar mais fácil. Imaginamos que uma pessoa acaba faltando à missa, né? A gente já deu esse exemplo, mas só para aplicar aqui no pecado mortal. Faltar à missa é uma matéria grave? Faltar à missa de domingo é uma matéria grave? Por quê? Porque fere um dos 10 mandamentos, certo? Mas imaginamos que a pessoa não sabia que era pecado, ela não tinha consciência. Vai ser pecado mortal? Não. Porque o tripé já desabou, já não tem um dos pés, já não é mais pecado mortal. E se não é pecado mortal, é pecado venial. Ou eventualmente nem pecado é. Mas imagina que a pessoa falta a missa de domingo, fere o 3º mandamento. Ela sabe que é errado, ela veio na aula de crisma, ela já é crismada. Ela sabe que é errado faltar na missa. Mas ela vive numa cidadezinha, lá no interior, uma cidadezinha pequena, que só tem uma capelinha. E não aparece um padre lá sempre. É um padre que vai lá uma vez por mês para celebrar a missa. E dentro desse mês ele falta em 3 domingos na missa. Gente, é um pecado mortal? Por que não é um pecado mortal? A pessoa tinha liberdade para faltar à missa? Ela tinha a opção de ir para a missa naquele contexto? Não tinha. Ela não tinha a opção de ir na missa ou de não ir na missa. A vontade dela não era, eu vou matar a missa que nem eu mato aula, porque eu quero. Não. A vontade dela era ir para a missa, mas ela não teve essa liberdade. Porque o padre ficou doente, ou porque ela estava num lugar que não tinha missa perto. Na pandemia. Na missa, as igrejas estavam fechadas, né? Então, nesse caso, não é um pecado mortal, ele é um pecado venial, certo? Mas agora, se a pessoa falta na missa, pecado mortal, matéria grave. Ela sabe que é errado faltar na missa e ela faz isso por livre e espontânea vontade. Porque ela ficar na piscina. Na piscina no domingo à tarde. E aí, vai ser pecado mortal, sim ou não? Sim. Porque ela conseguiu descumprir, o tripé. As 3 fontes foram cumpridas, tá? E se ela morrer, ela vai pra onde?
Pro inferno. Ai, mas André, só uma missa, tadinha da pessoa, ela queria só relaxar. Não é assim que funciona. Deus é a nossa prioridade. Deus literalmente se entregou, Ele morreu por cada um de vocês, por cada um de nós. Então, é 1 hora por semana que a gente vai para a missa. Se você sabe que é errado, faz pela sua própria vontade, faltar à missa, isso é pecado grave. E o pecado mortal que eu tinha explicado mata o nosso amor, mata o nosso relacionamento com Deus. Vamos dar mais um exemplo que não é uma matéria grave. Vamos falar o seguinte: você está num dia todo estressado e aí tá lá o seu amigo, ele vem querendo todo empolgado de contar um negócio, você manda ele calar a boca, fala, para com isso, você é muito chato, você, sei lá, não sei, você brigou com seu amigo, você fala assim, chatonildo, catapipas, você é um bobão. E aí, presta atenção. E aí você, putz, eu falei isso, mas na verdade é porque eu tava num dia corrido, eu sei que não é legal você xingar o cara que tá do seu lado, mesmo se for inimigo, né? E eu fui livre, ninguém me obrigou a fazer nada, mas não é um pecado mortal. Por quê? Porque a matéria não é grave. Se você tá no meio da correria né, acaba ofendendo alguém, sem a intenção, não é um pecado grave, é um pecado venial, porque não teve matéria grave, tá? E o pecado venial, ele é quando um desses 3 pilares falta e ele não destrói completamente o amor que há na gente, mas ele vai ferindo. Então é como se o meu irmão fosse o amor da alma humana e aí você vai lá e aí dá um tapa nele. Oh, perdão. Ai. Em vez de destruir, eu só fui machucando ele aos poucos. E o machucou, viu? O pecado venial não leva a gente para o inferno. Ele tem uma pena temporal, uma pena diferente, que é o que a gente vai chamar de purgatório. Mas a gente também vai ter uma aula mais pra frente sobre isso. Bom, quem já viu o filme Seven? Os 7 crimes capitais? Que é o assassino que vai matando cada um com os 7 pecados. Enfim, os pecados capitais, eles têm esse nome porque eles dão a origem a todos os outros. Se eu não me engano, capital vem de cabeça. Então essa cabeça é o que vai desencadear nas outras coisas. Então, o orgulho, quando você se acha muito, quando você é o cara, eu não preciso de ninguém, não preciso de Deus, isso é orgulho. Isso é um pecado. O cara orgulhoso. E o cara orgulhoso, ele vai ser contraposto. O vício, o erro do pecado, do orgulho, vai ser contraposto pela humildade. Quem é orgulhoso é diferente de quem é humilde, tá? Humildade é bom, o orgulho é ruim. Então eu vou falar sempre o pecado e a virtude que combate esse pecado. A avareza, Pedro, o que é a avareza? A avareza é isso de você ter, é a mesma coisa que ganância. Você ter riqueza, dinheiro. Isso é o pecado da avareza, você valorizar o dinheiro acima de tudo, até mesmo acima de Deus. E qual que é a virtude que contrapõe a avareza? É a generosidade. Você ser desapegado às coisas terrenas, você fazer caridade, né? Ser generoso para com os outros. Aí temos a inveja. A inveja é você se alegrar com a desgraça alheia ou você se entristecer com o benefício alheio. O Pedro ganhou um celular, eu fico bravo com ele porque eu não ganhei o celular que ele ganhou. Ou o Pedro se dá muito mal numa prova, ele tira uma nota muito baixa e eu falo assim, bem feito. Então isso é você ter inveja. A inveja também é ruim, a inveja também é pecado. E qual que é o que contrapõe a inveja? A caridade, é o amor. Então, ao contrário de você isolar a pessoa, de você ter ódio daquela pessoa, ter inveja, é você amar. A ira, o que é a ira? A ira é você só ficar bravo? Não, por quê? Porque ficar bravo é a paixão. A ira é a ação que você faz. A ira é a ação concreta, né? O que você faz, e isso daqui sim é pecado. Você ficar bravo não necessariamente é um pecado, mas a ação que você fez por ter ficado bravo, aí é a ira, aí já é errado. E qual que é a virtude que contrapõe a ira? É a mansidão, paciência, é você ser tranquilo, você não ficar fazendo atos de braveza e meu Deus. Depois temos a luxúria. Luxúria não tem nada a ver com luxo. Não tem nada a ver com riqueza, porque quando eu era pequeno eu falava, luxúria tem a ver com luxo, então se eu for muito rico eu estou pecando. Não é isso, tá? Inclusive, só antes de avareza, o pecado não é ter dinheiro, tá? Pessoas ricas não estão pecando. O ponto aqui é você ser apegado ao dinheiro.
é você amar mais o dinheiro do que sua família, do que Deus, do que, enfim, tudo mais, entende? Ou você ser muito gastão, tá? A pessoa que nem baixa o VR vai gastar no mais top restaurante, baixa o não sei o que lá, vai gastar muito, pá, não sei o que. O problema não é gastar, o problema é você viver disso e o seu prazer da vida você vai viver pra comprar vestido, pra comprar maquiagem, pra comprar tênis, pra comprar... Enfim, vocês estão entendendo, né? Então vamos lá. Luxúria, tem a ver com luxo? Não. A luxúria são todos os pecados que têm a ver com pecado contra a castidade. Pra quem não sabe, o pecado contra a castidade tem a ver com os pecados com uma desordem na relação sexual. Então, vocês vão ter uma aula mais pra frente disso, mas... Tem a questão da traição, a questão da masturbação, da pornografia e um monte de outras coisas que cabem aqui que tem a ver com o pecado da luxúria, tá? E o que contrapõe a luxúria é o quê? A castidade. Então é você ser casto, presta atenção, é você ser casto, é você preservar o seu corpo ao invés de você vender o seu corpo. A gula, o que é a gula? A gula é você comer mais do que você precisa, é você viver, né? O seu prazer é você comer, ser aquele glutão, mesmo sem precisar comer. E qual que é a virtude contraposta? É a temperança, que a gente já falou, é você poder moderar os prazeres. E a preguiça não é o cara que tá, putz, eu tô num dia cansado, eu vou ficar aqui. Não, a preguiça é o cara que não faz nada pra ninguém, ele só vive dele mesmo, sentado no sofá o dia inteiro, não faz nada, a vida dele é preguiçosa. E o que contrapõe a preguiça é a diligência, a prontidão. É a prontidão. É o cara falar assim, tô precisando de você, tô aqui, tô precisando disso. Essa aqui é o papo estou. toda a obra. Ver uma louça cheia a pia cheia de louça. lavar uma louça pra ajudar a mãe, entendeu? Ó a indireta. Tá. O que é justificação? Justificação é o que Jesus... Ei, presta atenção aqui. Não acabou a aula. A justificação é o que Jesus nos fez, nos presenteou com a cruz. Então, é basicamente a salvação, é a redenção, tá? Para não se alongar muito. Jesus, ele nos justifica pela cruz. Jesus, ele nos salva pela cruz. Gente, o que é a graça? A graça é um socorro gratuito que Deus vai dar pra gente. Então é essa mão estendida que Deus dá pra gente para levantar. Essa força que a gente vai ter no nosso dia a dia para vencer as batalhas. E aí a gente precisa pedir essa graça para Deus. Então todo dia na oração, vamos pedir: Senhor, me dá graça de ser mais santo no dia de hoje. Senhor, me dá graça de vencer as tentações do dia. Certo? E a graça, ela é esse dom de Deus. O que significa falar que alguém entrega algo de graça? Tá? Quer dizer que você merece. Se eu entrego um presente, fala assim, toma, é de graça. Você mereceu esse presente? Você fez alguma coisa para eu te dar esse presente? Não, é de graça. A graça é a mesma coisa, por isso inclusive tem esse nome. É um presente, é um dom de Deus de graça. Pode pular. Então a gente não merece. Falando em merecimento, a gente entra em mérito. Mérito é o crédito que você tem por alguma coisa. É o merecimento que você tem por alguma coisa, seu mérito, tá? Pode falar. E aí ele pode ser ou uma recompensa quando a ação for boa, ou um castigo quando a ação for má. Então é o que a gente merece pelas nossas obras. E toda obra boa que a gente faz, o primeiro e maior mérito é sempre de Deus. Por quê? Porque Deus vai dar a graça pra gente fazer essa coisa boa. Então você tá falando que se eu acordo cedo pra ir pra missa, o mérito, o crédito não é meu. É seu, mas é um crédito pequeno comparado à imensidão do crédito de Deus. Porque Deus é o que faz você acordar no dia. Deus é o que faz você estar vivo no dia de hoje. Deus te dá a graça de fazer qualquer coisa. Se você ajuda uma pessoa de rua, se você ajuda alguém, um cara da sua escola na tarefa, se você ajuda seus pais a lavarem a louça, não é por você, não é porque eu bato no peito, eu sou bonzão, eu faço isso mesmo, não. É porque Deus te deu a graça para fazer isso. Deus te deu o dom para fazer isso. Deus falou o seguinte: olha, eu vou te dar o dom de lavar a louça mesmo não querendo. Eu vou te dar o dom de ajudar aquela pessoa que está em situação de rua mesmo não querendo. Então vocês entendem que o primeiro e maior mérito é sempre de Deus. E aqui um ponto que a aula se converge. Porque tudo que a gente falou desde agora vai ser resumido aqui na santidade cristã. Que é essa plenitude, a gente é chamado a viver e ser igual a Cristo. Isso é a santidade, é você viver e se assemelhar a Cristo nessa vida.
Porque Jesus fala também no seu Sermão da Montanha: portanto, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Jesus convoca a gente a ser santo, porque Ele é santo. Jesus convoca a gente a se parecer com Ele, porque Ele é perfeito. E a gente só vai conseguir ser santo por meio das cruzes, porque Jesus amou o mundo na sua cruz, e a gente vai amar a Deus também pelas nossas cruzes diárias. Deus vai permitir que coisas ruins aconteçam no nosso dia, tribulações, dificuldades aconteçam no nosso dia a dia, e essas são as nossas cruzes. O que a gente pode fazer? Duas opções: a gente pode reclamar, ser rabugento e falar: é isso mesmo, Deus me odeia por me dar essas dificuldades. Ou a gente pode aproveitar essas cruzes e carregar com amor para ser santo, porque Jesus também vai falar que quem quiser vir após mim, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Então a gente também tem que pegar a nossa cruz de cada dia, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas fraquezas, e levar com muito amor, com amor a Cristo, para poder ser perfeito, porque não é impossível chegar à santidade sem cruzes, certo? E tudo isso converge, tudo isso vai mostrar três coisas. Primeiro, existe o que a gente chama de lei natural. Todo homem, independente da religião, da cultura, do local que ele está, da época que ele está, independente de tudo, ele sabe o que é certo e o que é errado. Os 10 mandamentos estão impressos na nossa alma, no nosso coração. Ninguém precisa chegar para você e falar: olha, então, matar é errado. Por quê? Porque é óbvio que matar é errado. Se eu chegar para um homem das cavernas que acabou de pescar um peixe, com aquelas lanças lá, pescou, foi muito difícil, e aí eu chego no homem das cavernas, falo: buga, buga, pega o peixe e saio correndo. Ele vai ficar feliz? Falar: ai, que legal, ele roubou meu peixe. Não, ele vai falar: mano, o peixe é meu, velho. Volta aqui. Então, a lei natural... Ele não vai falar isso, ele fala: buga, buga, buga. É buga, buga, buga. A lei natural é o quê? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ninguém falando pra gente. Mas Deus é tão bom que Ele falou o seguinte: o cara sabe o que é certo e errado, mas mesmo assim está fazendo errado. Então, eu vou criar a lei dos 10 mandamentos, que é a lei antiga. Então, Deus falou: está escrito aqui, não precisa ter mais dúvida nenhuma. Só que a gente, o ser humano, bicho burro, continuou pecando, continuou fazendo coisa errada, não foi? Então, Deus ele falou o seguinte: agora eu vou mandar o meu próprio filho, eu vou me encarnar, o próprio Deus vai descer na terra, e eu vou mostrar o que é o exemplo a ser seguido. E não vai ser mais um exemplo natural, buga-buga. Não vai ser mais um exemplo tábuas da lei, toma aqui para ver. Vai ser um exemplo de amor. Vai ser o exemplo da cruz. Porque quando Jesus, logo antes dele ser entregue para Pôncio Pilatos, ele vai falar o quê? Ele lava os pés dos apóstolos. E vocês que vão me dizer o que ele fala, porque vocês participaram da missa de Quinta-feira Santa, né? Participaram? Boa. Participei. Com certeza, como não? Vários participaram, sim, que eu vi. Quero ver então o que Jesus estava fazendo quando ele lavou os pés dos discípulos. Jesus lavou os pés e aí ele falou uma coisa. Em seguida: amai-vos. Tá aí. É isso aí, pronto. Essa é a lei nova, é a lei evangélica. E evangélica não é de protestante, é evangélica do evangelho, tá? Essa é a lei do evangelho, essa é a lei nova. Amor. Então, só pra... A gente vai acabar isso daqui, depois tem alguns recados. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que foi densa aula, teve pecado, teve moralidade, teve virtude, teve um monte de coisa. Eu sei, mas presta atenção, tá acabando, tá acabando. Eu prometo pra vocês, tá acabando. Deus, Ele nos dá essa lei, esse exemplo que é Jesus. Esse homem maravilhoso que é Deus e veio aqui pra terra pra morrer por mim e por você. Ele fala o seguinte: ama, tenha amor, tenha caridade, porque assim como Paulo falou, sem a caridade eu não sou nada, sem a caridade a gente não é nada. Então, na dúvida, se você não sabe: André, eu não sei, eu não vou decorar os 10 mandamentos, eu acho isso uma baboseira, eu acho que é muita regra, é muito não sei o quê. Não, ama, simplesmente ama. Presta atenção aqui, por favor, presta atenção. Ama, tenha amor, tenha caridade. Deus não é malvado, Deus não é um velho barbudo rabugento que fala assim: eu vou te condenar para o inferno porque você não respeitou meus 10 mandamentos. Não, Deus ele quer que você ame, porque Ele mesmo é o amor. Deus quer que você ame uns aos outros, não como os seres humanos amam, mas como? O que Jesus fala? Amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou.
na cruz por nós. Olha para lá. Todo mundo, olha para lá. Foi assim que Jesus amou a gente. Foi através da cruz. Deus, ele está pedindo o quê? Esvazie-se de você. Tira o orgulho da sua vida. Tira a inveja da sua vida. Ama. Seja uma pessoa boa com seu irmão, com seu amigo e com seu inimigo. Ama como eu vos amei. E é essa a mensagem central. Se for para lembrar de alguma coisa, essa aula, vocês vão riscar. Não risquem, tá? Mas se for, o título é moralidade, não sei o que, tudo bonitinho, você vai riscar para colocar amor, entendeu? Você não vai fazer isso porque o título faz sentido com a aula, mas ama. É isso que a gente tem para falar. Ah, é tudo isso para isso? É, tudo isso para isso. Para vocês entenderem o quão importante é o amor, certo? Alguma dúvida?